Este mundo foi transformado pelo despertar e pela magia, mas o herói Su-Ming, um matador de deuses que limpou a masmorra invicta do planeta, não encontrou glória, e sim a traição brutal de seus irmãos e da sua amada. Morto e jogado no abismo, ele fez um juramento de vingança, apenas para acordar 10 anos no passado, no dia de seu despertar. Agora, com uma classe mítica e o poderoso Anel da Desafiança em seu pulso, Su-Ming tem uma segunda chance para reescrever seu destino, dominar o poder que o matou e garantir que aqueles que o traíram paguem com juros. Você está no canal do N-Caps e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o vídeo o máximo que puder. Verifique se você já está inscrito no canal, se o sininho está ativado e caso já esteja tudo certinho, considere se tornar um membro que nos ajuda muito e é bem baratinho. Dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa história que tá simplesmente incrível. A história começa em um mundo transformado pelo surgimento do despertar. Em uma paisagem gélida e desolada, indivíduos poderosos se reuniram com um único foco, o Covil da Morte, uma masmorra de nível S, lar de uma antiga entidade. Essa masmorra, a primeira a surgir no planeta Azuri, permaneceu invicta por décadas. Sua entrada estava coberta pelos esqueletos de inúmeros mestres que nunca retornaram. No entanto, hoje seria diferente. Um guerreiro chamado Su-Ming havia desafiado o Covil da Morte sozinho. Após uma batalha feroz, ele saiu vitorioso, tendo derrotado o monstro de nível divino da masmorra. Mas ao alcançar a saída exausto, não foi recebido com aplausos. Em vez disso, foi emboscado por homens que antes eram seus aliados. Eles o cercaram com intenções hostis. Um deles zombou, dizendo a Su-Ming para parar de resistir e entregar o artefato divino que acabara de adquirir. Outro declarou que seu destino estava selado, chamando-o sarcasticamente de herói da humanidade e prometendo uma morte rápida se ele se rendesse. O corpo de Su-Ming crepitava com energia. Ele entendeu os planos deles. Percebeu que haviam esperado que ele limpasse a masmorra apenas para roubarem o artefato poderoso. Ele se perguntou se esse havia sido o plano desde o início. Entre os traidores, um homem de cabelos loiros chamado Zhang Tang deu um passo à frente. Empunhando sua espada, que pulsava com relâmpagos azuis, ele confrontou oficialmente seu antigo amigo, exigindo o artefato divino e apelando para a antiga amizade deles ao oferecer poupar sua vida em troca. Sorrindo com arrogância, Zhang Tang se gabou, dizendo que destruiria o pouco poder que restava a Su-Ming. Empunhando a sua própria espada vermelha em chamas, Su-Ming lamentou sua cegueira. Havia tratado aqueles homens como irmãos desde a juventude, lutando ao lado deles por anos, sem nunca suspeitar da natureza venenosa que escondiam. Amargurado pela traição, ele decidiu não cair sem lutar. Ergueu sua arma e liberou uma enorme erupção de energia vermelha e roxa do artefato divino, causando uma explosão colossal. De pé, desafiador, Su-Ming enfrentou seus antigos camaradas, dizendo que, se quisessem o Anel da Desafiança, teriam que tentar tomá-lo, mas duvidava que alguém deles fosse forte o suficiente. A imensa energia os deixou atordoados. Um dos homens de Zhang Tang perdeu a paciência, instigando o grupo a matá-lo, mas Zhang Tang advertiu contra a imprudência enquanto Su-Ming ainda empunhava o artefato. Enquanto o impasse continuava, uma nova figura desceu do céu, chamando o nome de Su-Ming. Ele olhou para cima, surpreso, ao ver uma mulher de cabelos rosados chamada Xiao Man voando em sua direção. Ela o abraçou com força, explicando que ouvira sobre a conspiração contra ele e viera preocupada. Su-Ming a tranquilizou, dizendo que tudo estava bem e que seus amigos não eram páreo para ele. Ainda assim, ele se perguntou como seus amigos haviam conseguido rastreá-lo com tanta precisão. E enquanto pensava nisso, Zhang Tang sorriu de forma enigmática. Nesse momento, Su-Ming sentiu uma dor aguda nas costas. Xiao Man o havia apunhalado, sussurrando que fora ela quem revelou seu paradeiro. Chocado, Su-Ming a encarou enquanto um círculo mágico vermelho brilhava na mão dela, onde segurava a adaga. Ele não conseguia compreender por que ela, de todas as pessoas, o trairia. Do outro lado do campo de batalha, Zhang Tang gritou em triunfo, declarando que o catalisador final estava pronto. Ele então ordenou a ativação de uma formação de aprisionamento. Imediatamente, o enorme selo vermelho apareceu no céu acima de Su-Ming, e ele foi aprisionado instantaneamente. De seu ferimento, correntes vermelhas brilhantes surgiram, envolvendo seu corpo e suprimindo sua energia. Ele reconheceu a marca amaldiçoada como pertencente a Xiao Man e percebeu que ela devia estar tramando sua traição há muito tempo. Zhang Tang se aproximou e passou o braço ao redor dela, explicando com sarcasmo que a formação havia sido especialmente preparada para ele e o impediria de canalizar seu poder. Xiao Man acrescentou friamente que sempre estivera com Zhang Tang e que Su-Ming não passava de uma ferramenta. Por causa de seu raro talento de 9 estrelas, eles precisavam dele apenas para conseguir o artefato divino.
Partido e traído, Su-ming caiu de joelhos, gritando de raiva e desespero, com ele imobilizado e impotente. Zhang Tang ordenou a seus homens que o matassem e tomassem o artefato. Eles avançaram com as armas brilhando, prontos para atacar, mas no momento em que se aproximaram, o chão explodiu. Uma enorme mão esquelética emergiu, seguida por uma onda de guerreiros mortos-vivos que interceptaram os agressores, protegendo Su-ming. Ele observou, surpreso, tentando entender quem havia vindo em seu auxílio. A salvadora era uma mulher de cabelos roxos claros e manto com capuz. Su-ming a reconheceu, era Jiao, uma necromante. Ela pousou entre Su-ming e seus inimigos, empunhando um cajado poderoso e o encorajando a não desistir, determinada a impedir os vilões de obterem o artefato. Zhang Tang zombou de sua chegada, dizendo que ela só havia vindo para morrer. Ele se gabou de que, com dezenas de mestres ao seu lado, nem mesmo o grande imperador poderia salvar Su-ming agora. Seus homens entraram em combate com os mortos-vivos de Jiao. Furioso, Zhang Tang avançou diretamente contra ela, declarando que qualquer um que ficasse em seu caminho morreria. Durante a luta, um dos homens de Zhang Tang gritou para Jiao tomar cuidado com o flanco, mas era uma armadilha. O aviso serviu de distração e ela se virou surpresa, justo quando Zhang Tang se aproximou, golpeando-a com sua arma envolta em relâmpagos, dizendo que ela não deveria levar aquilo pro lado pessoal. Ainda preso, Su-ming só pôde assistir em horror, gritando o nome dela quando o golpe a atingiu. Com Jiao incapacitada, Zhang Tang viu sua chance. Disse a Su-ming que sua preocupação por outra pessoa era inútil. Agora era sua vez de morrer. Em seguida, cravou a lâmina azul brilhante profundamente no peito de Su-ming. Inclinando-se, Zhang Tang lhe ofereceu uma última escolha cruel: entregar o artefato e talvez poupar sua vida miserável. Mas Su-ming teve um último ato de desafio. Segurando as correntes mágicas, com o sangue escorrendo da boca, olhou para seus traidores com ódio puro e os chamou de monstros absolutos. Uma energia aterrorizante em vermelho e preto começou a se acumular dentro dele. Em uma jogada desesperada, Su-ming ativou uma habilidade autodestrutiva, a técnica divina, e explosão de aniquilação. Uma explosão catastrófica irrompeu de seu corpo, forçando Zhang Tang e Xiao Man a recuar em pânico. Após o impacto, o campo de batalha ficou em silêncio. Gravemente ferido, Su-ming estendeu a mão e sussurrou o nome de Jiao. Ele rastejou até ela, segurando seu corpo ferido com arrependimento, perguntando por que ela havia vindo salvá-lo, mesmo depois de tantas vezes em que ele a decepcionou. Jiao, com um leve sorriso sereno, tocou o rosto dele e disse que, se aquele fosse o fim deles, então deveriam morrer juntos. E enquanto a vida se esvaía, ele fechou os olhos ao lado dela. Su-ming encontrou uma última onda de força. Sua espada se materializou e foi cravada no chão diante dele. Uma declaração de desafio contra seus inimigos. Segurando o corpo de Jiao junto ao seu, Su-ming, o matador de deuses, fez um juramento solene. Ele proclamou que, se renascesse, caçaria Xiao Man e Zhang Tang até despedaçá-los. Seus traidores observaram de longe, confusos, até que uma expressão de choque surgiu no rosto de Zhang Tang. Ele compreendeu o plano desesperado de Su-ming. Ele levaria o artefato divino consigo para a morte, arrastando para o abismo do Covil da Morte, para que nunca pudessem tê-lo. Com seu voto final feito, Su-ming declarou que, se quisessem o artefato divino, teriam que vir pegá-lo. Então saltou do penhasco, segurando Jiao, e caiu na energia caótica abaixo. Em sua mão, o anel da desafiança brilhava com uma luz dourada intensa e ofuscante. O mundo ao redor se dissolveu em brancura. A mão de Su-ming ficou inerte, como se a vida finalmente o tivesse deixado. Mas então sua consciência retornou. Ele percebeu que não estava em um abismo, e sim olhando para o céu azul claro e para um prédio escolar familiar, completamente confuso. Sua confusão aumentou ao ouvir a voz amplificada por um microfone. Um locutor anunciava os resultados da 127ª cerimônia de despertar na primeira academia Xuanzang. Um estudante chamado Wang Qiang havia despertado com sucesso, mas sua nova classe era de encantador, uma classe não combativa voltada para o artesanato. Su-ming, agora um jovem estudante, estava em meio a uma multidão de adolescentes. Ele ouviu outros comentando que a sorte da escola parecia ruim naquele ano. As palavras cerimônia de despertar o atingiram com uma sensação familiar. Então, com total espanto, percebeu que havia voltado no tempo. Tinha 18 anos novamente, no dia de sua própria cerimônia de despertar. No meio dos alunos, as memórias daquele dia retornaram com clareza absoluta. Reconheceu Wang Qiang, a quem ele se lembrava de chamarem de gordinho. Recordou que em sua vida anterior, ele também havia se tornado um encantador, o que confirmou que aquilo não era um sonho.
para testar ainda mais a sua memória. Pensou nos alunos que viriam a seguir. Lembrou-se de que Lee Songyang se tornaria um guerreiro de 2 estrelas. Qian Yu teria um despertar fracassado, e Song Li se tornaria uma maga de batalha. Os eventos se desenrolaram exatamente como ele lembrava. Lee Songyang comemorou seu despertar como guerreiro. Qian Yu chorou decepção por ter falhado. E Song Li despertou como maga de batalha. Tudo aconteceu conforme sua memória. Qualquer dúvida que Su Ming ainda tivesse desapareceu. Um sorriso confiante surgiu em seu rosto quando aceitou plenamente que havia realmente renascido. Seu semblante logo se transformou em pura fúria ao lembrar da traição de Zhang Tang e Xiao Man. Ele sentiu que aquela segunda chance era um presente dos céus, uma oportunidade para reescrever seu passado e se vingar de seus arrependimentos. Seus pensamentos foram interrompidos por um murmúrio da plateia. No palco, uma versão mais jovem de Zhang Tang estava despertando, cercada por uma incrível aura púrpura. O locutor, empolgado, anunciou que Zhang Tang havia despertado uma classe rara de combate oculta, o guerreiro marionetista demoníaco, com um poderoso atributo inato de 8 estrelas. Os estudantes murmuravam de empolgação, comentando que um despertar tão poderoso era esperado do jovem mestre da prestigiada família Zhang. Ao ouvir isso, Su Ming apenas observou-o com um olhar frio e carregado de ódio ardente. Enquanto o locutor celebrava o novo gênio da escola, Su Ming sentiu um leve toque no ombro. Virou-se e ficou chocado ao ver uma jovem e saudável Jiao em uniforme escolar. Ela disse que estava o procurando. Ao ver sua expressão atônita, perguntou se havia algo errado. Emocionado, ele rapidamente se recompôs e respondeu que só queria parabenizá-la antecipadamente. E isso a deixou confusa, perguntando pelo que exatamente ele estava parabenizando. A imagem dela morrendo em seus braços passou por sua mente. Um sorriso genuíno e gentil surgiu em seu rosto. Ele disse que não era nada, que ela entenderia em breve. Com um sincero alívio, acrescentou que era bom demais vê-la novamente. Assim que terminou de falar, o locutor chamou a próxima estudante. Surpresa, Jiao se dirigiu ao palco. Ela colocou a mão sobre o estilo celestial, um grande artefato antigo que crepitava com energia azul. No instante em que seus dedos tocaram a superfície, uma enorme onda de poder irrompeu da pedra, envolvendo-a completamente. A voz do locutor, tomada de espanto, anunciou que Jiao havia despertado uma classe de combate oculta, a Necromante, com um poderoso atributo de 7 estrelas. Os outros estudantes ficaram atônitos, murmurando em incredulidade. Su Ming observou com um sorriso calmo e confiante, pensando que tudo estava acontecendo exatamente como previra, e agora era sua vez. O locutor chamou Su Ming, que caminhou em direção ao palco. Jiao lhe desejou boa sorte. Os outros alunos, no entanto, sussurravam que seria impossível surgir uma terceira classe oculta, ainda mais para o órfão como Su Ming. A cena então muda para dar contexto. Trata-se do planeta Azuri, dentro da Nação do Dragão, um mundo governado pelos poderosos despertos. Décadas antes, havia ocorrido o surgimento do despertar. Desde então, toda pessoa ao completar 18 anos participa de uma cerimônia para se tornar um desperto. Esses indivíduos mudaram o mundo fundamentalmente, possuindo o poder de distorcer a realidade e alcançar imensa riqueza. No entanto, esse poder tem um preço. Os despertos devem constantemente enfrentar desafios sem fim, confrontando feras cruéis e explorando masmorras repletas de monstros aterrorizantes. Enquanto caminhava em direção ao estilo celestial, Su Ming refletia sobre sua vida passada. Lembrou-se de que, como órfão, sobrevivia graças a bolsas e auxílios. No dia de sua primeira cerimônia de despertar, havia sido abençoado pelos céus. Um fenômeno magnífico desceu sobre ele, e ele despertou um raríssimo atributo inato de 9 estrelas, junto de uma classe lendária conhecida como Matador de Deuses. Agora, no palco, em sua segunda vida, ele estava determinado a mudar seu destino, e estendeu a mão em direção ao artefato de despertar, jurando que naquele dia faria todos o enxergarem sob uma nova luz. Quando o fez, uma enorme onda de energia roxa e rosa explodiu, criando um fenômeno espetacular no céu. O locutor olhando com descrença, imaginando se aquele incrível surto poderia significar o nascimento de um gênio com um atributo de 9 estrelas, ou até mais alto. Ji e os outros alunos ficaram igualmente atônitos. Su Ming estendeu a mão, pronto para sentir o familiar fluxo de runas de seu despertar original. Mas desta vez, algo era diferente. Um sigilo azul brilhante apareceu em seu peito e dele o artefato divino se materializou. Ele havia morrido com o Anel da Desafiança e agora o via diante de si. Ficou completamente chocado ao perceber que o anel, de alguma forma, havia voltado no tempo com ele.
Antes que pudesse processar isso, outro evento inesperado ocorreu. Uma estranha sensação se espalhou por seu corpo e uma tela holográfica surgiu. Uma notificação do sistema declarou que o sistema supremo da classe Matador de Deuses estava se vinculando a ele com sucesso. Em seguida, anunciou que o sistema havia lhe atribuído uma nova classe e que seu despertar fora bem sucedido. Em vez de sua antiga classe, ele havia recebido algo muito maior, uma classe mítica chamada Deus da Espada. Su-Ming só pôde ficar boquiaberto, questionando a existência de uma classe mítica e o poderoso título que acabara de receber. A imensa energia vermelha do despertar de Ming deixou todos sem palavras. O locutor, chocado, se perguntou que tipo de classe poderia criar um fenômeno tão grandioso. Os estudantes discutiam o que aquilo poderia significar. Um deles se preocupou, dizendo que se fosse uma classe não voltada para o combate, Su-Ming estaria perdido. Zhang Tang descartou essa ideia, afirmando que, com uma visão tão poderosa, não poderia ser uma classe de estilo de vida. Ainda assim, enquanto observava, o suor escorria por seu rosto devido à pressão esmagadora da energia de Su-Ming, tão intensa que ele mal conseguia se mover. Su-Ming permanecia calmo no meio da tempestade de energia, processando as informações exibidas no painel dourado à sua frente. Confirmou que a classe desperta era realmente Deus da Espada, diferente do Matador de Deuses de sua vida passada. Ele tocou a interface do sistema, que completou uma varredura de identificação confirmando sua identidade como Su-Ming. Em seguida, exibiu seu novo status. Sua classe era Deus da Espada, e ele possuía um talento dourado chamado Ascensão Universal, que lhe concedia a habilidade de elevar ou evoluir qualquer coisa. Su-Ming ficou atônito. Percebeu que um talento dourado era um nível acima da lendária classe de 9 estrelas que ele havia despertado antes. Um sorriso confiante surgiu em seu rosto ao entender que seu novo poder superava em muito o da classe de Matador de Deuses. Ansioso para ver suas novas habilidades, ele abriu a interface de habilidades, e sua empolgação se transformou em choque. A tela de habilidades mostrava 0 progresso e uma única mensagem: nenhuma habilidade foi despertada. Su-Ming ficou furioso, agarrou o painel holográfico, gritando internamente sobre como um talento de nível dourado poderia vir sem uma única habilidade. Enquanto ele se ocupava com isso, a multidão ficava inquieta, confusa com a demora. Finalmente o locutor chamou, perguntando se ele havia terminado seu despertar. Su-Ming olhou para a lista de habilidades, tomado pela fúria. Não podia acreditar que, após despertar uma suposta classe divina, não possuía nenhuma habilidade. Perguntava-se se o sistema estava zombando dele. De repente, o painel exibiu uma nova mensagem, dizendo que havia recebido seu feedback e retomaria a orientação. Um novo aviso direcionou sua atenção ao anel da desafiança do Dao, que flutuava diante dele. Confuso, ele olhou para o anel enquanto ele começava a brilhar. O sistema então anunciou que havia identificado com sucesso o artefato divino. Assim que o anel foi identificado, o painel do sistema brilhou intensamente e um enorme pilar de luz dourada explodiu da posição de Su-Ming, subindo ao céu. A poderosa onda de choque se espalhou, forçando o locutor, que também era o diretor da academia, a se firmar. No alto do céu, uma imensa estrela multicolorida e brilhante se materializou com o número 10 em seu centro. Os olhos do diretor se arregalaram. Ele gaguejou em descrença, reconhecendo o símbolo de um atributo inato de 10 estrelas. Sua voz ecoou pelo microfone, anunciando que Su-Ming havia despertado uma classe oculta de 10 estrelas, Mestre Espadachim. A multidão explodiu em alvoroço, gritando sobre o talento celestial de um atributo de 10 estrelas, um nível reservado apenas para os melhores do país. Zhang Tang ficou em silêncio atordoado, enquanto o outro aluno comentou que achava o despertar de 8 estrelas de Zhang Tang insano, mas Su-Ming acabara de revelar um atributo máximo de 10 estrelas. O diretor radiante declarou que aquele seria um ano histórico para a academia. Não apenas tinham múltiplas classes ocultas, mas agora também um escolhido dos céus com atributo de 10 estrelas. Admitiu que, embora a classe Mestre Espadachim não fosse de topo, com um talento inato de 10 estrelas, o potencial futuro de Su-Ming seria ilimitado. Como recompensa, o diretor anunciou que presentearia pessoalmente Su-Ming com um conjunto completo de itens de apoio ao cultivo. No entanto, nem todos estavam otimistas. Sussurros de decepção se espalharam. Alguns estudantes chamaram aquilo de desperdício de talento, explicando que o Mestre Espadachim era uma classe de baixo nível, um generalista medíocre forçado a treinar tanto o combate corpo a corpo quanto à distância, dividindo o foco entre ataques físicos e mágicos, o que o tornava uma classe fraca e desequilibrada. Outros riram de sua má sorte, zombando do resultado decepcionante de um talento de 10 estrelas combinado a uma classe tão patética. Alguns tentaram defendê-lo, dizendo que com esforço suficiente, um mestre espadachim poderia se tornar um bom causador de dano e que, com o talento de Su-Ming, ele certamente conseguiria.
mas os céticos logo os calaram, argumentando que a classe exigia o dobro de esforço para o mesmo resultado e que ele teria sorte se conseguisse limpar uma masmorra iniciante. Su-Ming ouviu as palavras desdenhosas e virou levemente a cabeça, os olhos sombreados, refletindo sobre como todos consideravam sua classe inútil. Enquanto a multidão murmurava, Jiao correu até ele com um sorriso radiante. Ela o parabenizou e Su-Ming retribuiu o gesto. Jiao incentivou a ignorar as bobagens dos outros, dizendo que despertar um talento de 10 estrelas era algo incrível. Reconheceu que a classe mestre espadachim poderia ser fraca no início, mas tinha certeza de que com o tempo isso não seria um problema. Su-Ming lhe deu um sorriso caloroso e agradeceu, tranquilizando-a. Ele não deixou os comentários deles o abalarem. Em seguida, acrescentou de forma enigmática que a subestimação deles era exatamente o que ele queria, o que deixou Ji confusa. A conversa foi interrompida quando o locutor chamou o próximo aluno. A multidão aplaudiu quando Xiaoman, a garota mais popular da escola, avançou. Zhang Tang foi visto encorajando-a. Ji comentou sobre a popularidade dela, mas Su-Ming permaneceu em silêncio. Em vez de assistir, ele se virou e começou a se afastar. Ji o chamou confusa, lembrando que a cerimônia ainda não havia terminado. Su-Ming respondeu friamente, sem olhar para trás, que não estava interessado e continuou caminhando. Memórias dolorosas de sua vida passada inundaram sua mente. Ele se lembrou de como Xiaoman usara apenas para depois traí-lo e matá-lo sem hesitação. Recordou o juramento que fizera ao morrer e reforçou sua determinação de vingança nesta nova vida. Mais tarde, Su-Ming caminhava pela cidade, observando que o mundo parecia inalterado em relação às suas lembranças. No entanto, ele sabia que algumas coisas eram diferentes. Além de sua nova classe, verificou o sistema e descobriu uma nova habilidade chamada Ocultamento Total. Essa habilidade lendária lhe permitia esconder ou reescrever informações sobre seus equipamentos, classe e outras habilidades. Ele reconheceu como uma das 4 habilidades que havia trazido de sua vida anterior. Essa lembrança desencadeou outra: o brilho do Anel da Desafiança do Tao. Ele olhou para as próprias mãos em choque, finalmente compreendendo que o artefato divino realmente o havia seguido de volta no tempo. Enquanto contemplava o anel, o painel do sistema se iluminou novamente. O sistema anunciou que estava carregando o artefato divino, e conforme o anel era integrado, uma nova mensagem apareceu. Su-Ming havia herdado parte das habilidades de sua antiga classe Matador dos Deuses. Ele olhou surpreso, questionando como era possível obter habilidades de sua antiga classe quando sua nova era a de Deus da Espada. Uma tela detalhada de status se materializou, mostrando seu nome, Su-Ming, nível 1, com atributos básicos equilibrados. Sua classe foi confirmada como Deus da Espada Mítica Única do Mundo, e seu talento era Ascensão Universal. A seção de habilidades agora listava 4 poderes: Lâmina do Matador de Deuses, Ocultamento Total, Passo Sombrio e Olho Perspicaz. Com essas novas informações, Su-Ming começou a formular um plano. Pensou em um velho provérbio: o homem é inocente, mas portar um tesouro o torna um alvo. Para evitar ser usado novamente e sabendo que ainda não era forte o suficiente, ele entendeu que precisava agir com cautela. Embora seu talento de 10 estrelas fosse impossível de esconder, decidiu ocultar todas as informações sobre sua verdadeira classe mítica, Deus da Espada. Jurou aproveitar sua segunda chance e não repetir os erros do passado. Ele sabia, por experiência, que o desafio da masmorra de iniciantes ocorreria no segundo dia após a cerimônia de despertar. Com seus conhecimentos e habilidades, Su-Ming estava confiante de que a masmorra inicial não seria um desafio. Seu objetivo era subir de nível mais rápido que qualquer um e conseguir melhores equipamentos. Para isso, decidiu enfrentar o chefe mais difícil da masmorra logo de início. Mas antes, precisava de uma arma decente. Enquanto isso, em um luxuoso quarto de um arranha-céu chamado Palace, uma cena diferente se desenrolava. Zhang Tian e Xiaoman estavam juntos. Xiaoman zombou de Zhang Tian por tê-lo levado a um lugar como aquele logo após a cerimônia. Irritado, Zhang Tang mandou que ela não mencionasse a cerimônia, reclamando que Su-Ming havia roubado seu brilho. Xiaoman, porém, já estava tramando algo. Disse para ele não se irritar, explicando que embora Su-Ming fosse apenas um mestre espadachim, seu atributo de despertar era incrivelmente alto. Assegurou que Su-Ming teria muito valor para eles explorarem. Intrigado, Zhang Tang perguntou o que ela queria dizer. Xiaoman sorriu maliciosamente e mostrou algo em seu celular. À medida que Tang olhava, sua expressão mudou de irritação para surpresa. Xiaoman explicou seu plano com um olhar frio e calculista, e estava confiante de que, se lançasse uma pequena isca para Su-Ming, ele morderia o anzol.
E então, como antes, eles poderiam usá-lo para seus próprios fins. Seguindo seu próprio plano, Su-Ming chegou ao enorme arranha-céu que abrigava um mercado de armas. Ele subiu de elevador até o 12º andar, onde foi recebido por um funcionário do Empório de Armas. Enquanto caminhava pelo local, observou que estava cheio de estudantes recém-despertos, se preparando para o teste da masmorra de iniciantes. Ele ouviu alguns lamentando a falta de dinheiro, percebendo que teria que lutar em masmorras para conseguir uma arma decente. Sua atenção foi atraída por uma multidão reunida em torno de uma vitrine específica. Eles admiravam uma espada azul brilhante chamada Lâmina Congelante do Tirano, uma arma de nível diamante, supostamente forjada por um jogador de alta classe da categoria Grande Espadachim. A multidão se maravilhava com seu poder, diziam que ela podia congelar o sangue de um monstro, mas também se assustava com o preço de 1 milhão de moedas de aventureiro. Enquanto expressavam admiração, Su-Ming sorriu para si mesmo. Lembrava-se de sua vida anterior que aquela arma era falsa e que o comerciante que as vendia seria eventualmente preso. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz. Ele se virou e viu uma mulher bem vestida, de cabelo cinza curto, acompanhada por 2 seguranças. Ela perguntou-se se ele era Su-Ming, e ele respondeu perguntando quem ela era. A mulher se apresentou como Jiang Lan, vice-diretora do grupo Jiangnan, e lhe entregou seu cartão de visitas. Su-Ming pegou o cartão, dizendo que não se lembrava de conhecê-la. Jiangnan ignorou o comentário e, em voz alta o bastante para todos ouvirem, anunciou que, em nome do grupo, cobriria todas as despesas dele naquele dia. Em seguida, disse que esperava que ele pudesse lhe fazer um favor. Quando Su-Ming perguntou que tipo de favor, ela instruiu um dos seus seguranças a lhe mostrar uma foto. A imagem mostrava uma jovem sorridente, com os olhos cobertos e cercada por flores brancas. Jiangnan explicou que a garota era sua irmã mais nova, Zhang Yuqian, que também estudava na mesma escola e havia acabado de despertar. Ela revelou que já havia investigado o despertar de Su-Ming e sabia sobre seu talento de 10 estrelas. Jiangnan raciocinou que, com este poder, a masmorra de iniciantes não seria um desafio para ele. Lembrou que apenas os recém-despertos podiam entrar, e então fez seu pedido. Queria que Su-Ming se juntasse à irmã e a protegesse para que ela completasse o teste em segurança. Após um momento de silêncio, Su-Ming recusou friamente, dizendo que não estava interessado e se afastou. Jiangnan ficou em choque, gritou atrás dele, oferecendo-lhe qualquer arma da loja à sua escolha se aceitasse o pedido, mas sua oferta foi recebida apenas com silêncio, enquanto ele partia. Furiosa, ela pensou consigo mesma como um estudante falido que apenas teve sorte poderia ter o direito de recusá-la. Justo quando Lan estava furiosa, Su-Ming parou com uma expressão calma. Ele se virou e disse, "É mesmo?" Então apontou para a arma mais cara da loja e declarou que levaria a Lâmina Congelante do Tirano, a espada falsa, avaliada em 1 milhão de moedas de aventureiro. Jiangnan ficou furiosa, acreditando que ele estava tentando extorquí-la deliberadamente. Ela o acusou de dificultar as coisas e questionou se ele realmente achava que alguém de seu nível valia 1 milhão de moedas. Su-Ming apenas a lembrou que ela mesma havia oferecido a ele a escolha de qualquer arma. Ele disse que, se ela não tivesse disposta a cumprir o acordo, o negócio seria cancelado. Com um sorriso confiante, ele então deu-lhe um conselho, dizendo para avisar a irmã dela que se preocupasse com todo o esforço, insinuando que há coisas que o dinheiro não pode comprar. Surpreendentemente, a raiva de Lan se dissipou, substituída por um sorriso intrigado. Ela achou Su-Ming interessante e admitiu para si mesma que havia passado dos limites. Em seguida, virou-se e saiu com seus seguranças. Os espectadores ficaram atônitos, sussurrando sobre como aquele garoto estudante havia acabado de enganar pessoas poderosas do grupo Jiangnan. Quando saíram, o telefone de Ying vibrou com uma nova mensagem. Ele olhou e viu que era de Xiao Man. A mensagem era exatamente como ele se lembrava. Ela perguntava se ele sempre havia gostado dela, dizia ter mudado de ideia e pedia para encontrá-lo no telhado do prédio acadêmico daquela noite. Su-Ming observou com um frio divertimento que, mesmo sem ter despertado como matador de deuses, as táticas manipuladoras de Xiao Man não haviam mudado. Lembrando de seu voto de vingança, ele respondeu com uma simples mensagem concordando em encontrá-la. Resolvido isso, Su-Ming voltou sua atenção para encontrar uma arma. Ele se aproximou de uma atendente e perguntou sobre uma vitrine com objetos irregulares de aparência rochosa chamadas de Pedra da Espada. A atendente explicou que eram pedras de armas, que tinham uma pequena chance de conter uma arma de classificação prata, mas o alertou com cautela. Tudo se baseava em probabilidade, e a maioria das pedras só continha armas de nível mais baixo. Para a surpresa dela, Su-Ming respondeu que era exatamente o que ele queria, e explicou que, em vez de gastar uma fortuna em uma arma de prata que logo ficaria obsoleta, era muito melhor apostar em conseguir uma a partir de uma pedra barata. No entanto, enquanto olhava para as pedras, pensou que, para ele, aquilo não era realmente uma aposta. A verdade é que ele podia ver os dados dentro das pedras, graças à sua outra habilidade, que trouxera de sua vida passada.
O Olho da Perspicácia. Um painel do sistema explicava que essa habilidade lendária dava a seus olhos o poder de ver a verdadeira natureza das coisas. Usando essa habilidade, ele pegou uma das pedras com confiança. Ele sabia que uma arma de prata comum custaria centenas ou milhares de moedas de aventureiro, mas usando sua habilidade para encontrar uma dentro de uma pedra barata, seria um valor incrível para um estudante falido como ele. Suming sentou-se com a pedra de arma, e suas ações atraíram a atenção de alguns outros estudantes. Um deles, um garoto loiro, o reconheceu como o aluno que havia recusado o poderoso grupo Jiangnan. O garoto e seus dois amigos se aproximaram de Suming com desdém. O loiro zombou dele por segurar uma pedra de arma inútil, rindo da ideia de que Suming recusaria um presente de uma grande corporação apenas para apostar em um pedaço de lixo. Chamaram Suming de idiota. Ele, no entanto, permaneceu impassível. Reconheceu o valentão loiro como Yang Jing, um riquinho arrogante. Lembrou-se dele de sua vida passada, um covarde que se divertia intimidando os calouros. Achando a situação divertida, Suming decidiu se divertir também. Calmamente, virou-se para Yang Jing e propôs uma aposta. 5.000 moedas de aventureiro que conseguiria tirar uma arma de nível prata da pedra que estava segurando. Após um momento de silêncio, Yang Jing e seus amigos explodiram em gargalhadas, achando que Suming era idiota. Yang Jing zombou dele, dizendo que havia 99,99% de chance de a pedra ser lixo e que nunca havia conhecido alguém tão ansioso para jogar dinheiro fora. Suming apenas respondeu que logo veriam quem realmente estava desperdiçando dinheiro. Yang Jing aceitou a aposta com entusiasmo e uma multidão de curiosos se reuniu. Suming declarou que abriria a pedra ali mesmo, avisando o valentão para não voltar atrás. Yang Jing apenas riu, dizendo para ele se preocupar com as 5.000 moedas que estava prestes a perder. Diante de todos, Suming ativou seu Olho da Perspicácia. Sua visão mudou, permitindo-lhe ver a espada vermelha brilhante escondida dentro da pedra. Com um grito confiante, ele quebrou a pedra. Uma luz vermelha intensa explodiu da rocha despedaçada e uma poderosa espada voou para fora. Yang Jing, seus amigos e toda a multidão só conseguiram olhar em total descrença enquanto Suming pegava a arma pelo punho com calma. Uma notificação do sistema apareceu, identificando sua nova arma, e espada da lâmina carmesim de ferro negro, uma arma de prata de baixo nível com um atributo especial chamado Bebedora Carmesim, que permitia absorver o sangue de monstros para curar seu portador. No meio do silêncio atônito, Suming segurava sua nova arma, admirando-a como uma bela arma. Então pensou com um olhar frio e determinado que essa nova espada seria perfeita para encontrar com Xiaomei. Naquela noite, Yang Jing e seus amigos continuavam em choque, incapazes de acreditar que Suming havia realmente conseguido uma arma de prata de pedra. Segurando a espada com naturalidade, Suming comentou que ela não era ruim, especialmente por causa de sua habilidade de roubo de vida, observando que isso eliminaria a necessidade de um curandeiro no próximo teste da masmorra. Um painel do sistema confirmou que a arma era de classificação prata, com 10% de roubo de vida. Enquanto Yang Jing o encarava em pânico, Suming apontou a lâmina para ele, lembrando-o de que uma aposta era uma aposta, e as 5.000 moedas de aventureiro agora eram dele. Derrotado, Yang Jing transferiu o dinheiro, saindo furioso. Ele gritou que não esqueceria aquela humilhação. Suming apenas o aconselhou a não fazer apostas tão imprudentes no futuro. A atendente olhava maravilhada, percebendo que fazia anos desde que alguém tirava uma arma verdadeira de uma daquelas pedras. Com seus ganhos, Suming voltou ao balcão para comprar uma bainha e perguntou se 5.000 moedas seriam suficientes. A atendente, ainda nervosa, confirmou que sim. Ele comprou uma bainha prateada ornamentada, de classificação prata, que reduzia a perda de durabilidade da arma em 50%. Suming ficou satisfeito, sabendo que isso diminuiria significativamente o desgaste da espada. Enquanto segurava a arma embainhada, uma notificação do sistema apareceu perguntando se ele queria ativar uma função oculta chamada Manifestação de Arma. Ele decidiu não ativá-la ainda, pensando que não era o momento certo. Com um sorriso de canto, pensou que ainda precisava usar esta nova arma e aumentar seu nível. Mais tarde, caminhando por um parque, Suming refletiu sobre sua situação, reconhecendo que, após despertar como deus da espada, ainda não possuía uma única habilidade de classe utilizável. No entanto, sua classe vinha com um talento primordial incrivelmente poderoso, a Ascensão Universal. Esse talento único permitia que ele aprimorasse a qualidade de qualquer item uma vez, tornando sua classe mítica realmente digna de seu nível. Segurando sua espada, ele testou este poder. Uma notificação do sistema anunciou que a Ascensão Universal havia sido ativada. A ascensão foi bem sucedida e o efeito Bebedora Carmesim foi aprimorado. A espada começou a brilhar com uma poderosa aura vermelha. Uma única notificação exibiu o novo status da arma, uma espada carmesim de aço negro, de alto nível prateado. Sua habilidade Bebedora Carmesim foi aprimorada para drenar o sangue do alvo ao contato, e ele ganhou uma nova habilidade, Sede de Sangue, concedendo um aumento temporário de mais 5 em todos os atributos por 30 segundos após matar um monstro.
Su Ming ficou satisfeito com a melhoria. Com os preparativos concluídos, ele ativou a função oculta da manifestação de arma, confiante de que a masmorra para iniciantes no dia seguinte não seria um desafio. Mais tarde naquela noite, Su Ming chegou ao telhado do prédio acadêmico. Ele ficou de pé contra o horizonte futurista da cidade, com sua nova espada em mãos. Xiao Man já estava lá. Ela se virou com um sorriso sedutor e o cumprimentou, brincando de forma provocante por ele estar atrasado. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Sem uma palavra, Su Ming balançou sua espada contra ela. Ela gritou e mal conseguiu desviar do golpe, que perfurou o parapeito de concreto onde ela estava. Ela o encarou em choque, perguntando o que ele estava fazendo. Com um olhar frio e inabalável, Su Ming respondeu que havia vindo buscar vingança. Uma lembrança dolorosa de sua vida passada atravessou sua mente, o momento de sua morte, segurando a moribunda Ji Yao, enquanto Xiao Man observava sem remorso. Xiao Man ficou confusa e furiosa. Ela exigiu saber do que ele estava falando, lembrando de que havia acabado de aceitar sua confissão. Mostrou o celular, exibindo o histórico de mensagens onde ele havia dito que gostava dela e a convidando para sair. Gritando em frustração, apontou que ele mesmo era quem queria namorá-la e não conseguia entender por que ele agora estava tentando machucá-la. Su Ming apenas ficou parado. Sua expressão era dura e silenciosa. Ele a olhou com um sorriso frio e conhecedor. Disse que, embora ela tivesse razão sobre a confissão, aquilo havia acontecido em uma vida passada. Sua mente voltou a reviver o relacionamento deles. Lembrou-se dela como a garota mais popular da escola, enquanto ele era apenas um órfão solitário. Recordou-se do dia seguinte à primeira cerimônia de despertar. Desanimado, ele foi abordado por ela, e com um sorriso gentil perguntou se ele estava bem. A partir daquele dia, ele acreditou que alguém realmente se importava com ele, e isso levou à confissão por mensagem, aos encontros românticos e à intimidade entre eles. Mas aquele passado feliz foi destruído pela lembrança de uma fotografia dela com Zhang Tang, juntos um símbolo de sua traição definitiva. De volta ao presente, o rosto de Su Ming se contorceu de raiva enquanto gritava que tudo havia sido uma mentira. Ele a acusou furiosamente, declarando que sabia de tudo sobre seus negócios sujos com Zhang Tang e que ela só o havia usado. Xiao Man ficou completamente chocada, balbuciando que ele estava delirando e tentando negar as acusações, mas Su Ming foi implacável. Ele disse que ela sabia muito bem se ele estava mentindo ou não, e que toda sua aparência elegante e pura era uma farsa. Então se inclinou, com uma voz cheia de veneno, e disse que seu verdadeiro eu não passava de uma mulher vaidosa e sem vergonha. Nesse momento, a postura de Xiao Man se desfez completamente. Seu rosto se retorceu de ódio enquanto abandonava a máscara. Ela gritou perguntando o que ele poderia saber e o chamou de órfão. Cuspiu com desprezo que, se seu talento não valesse alguma coisa, ele jamais teria tido a chance de falar com ela. Em seguida, o ameaçou, gritando que nem ela nem Zhang Tang o deixariam escapar depois de insultá-la. Su Ming respondeu com um sorriso desdenhoso. Ele a desafiou a tentar, mas sugeriu que ela devia se preocupar mais com o impacto que este pequeno escândalo teria sobre sua imagem pública de pura como Jade. Essa provocação final a fez perder completamente o controle. Tomada pela fúria, ela avançou com direção à espada de Su Ming, que havia deixado cravada no concreto, e a empunhou contra ele. Quando a lâmina voou em sua direção, Su Ming pensou consigo mesmo que suas ações eram exatamente as mesmas de sua vida passada. No entanto, desta vez ele estava preparado. Quando a espada estava prestes a atingi-lo, tentáculos de energia vermelha irromperam da lâmina, parando-a no ar e deixando Xiao Man completamente chocada. Su Ming explicou que já esperava por isso, conhecendo bem sua tendência à traição. Uma notificação do sistema confirmou a ativação da habilidade bebedora carmesim de sua arma. Os tentáculos de energia vermelha avançaram da lâmina e envolveram Xiao Man. Su Ming revelou sua armadilha. No momento em que mirou-a com a habilidade de sua arma, o destino dela estava selado. Os tentáculos dispararam, atingindo-a diretamente no rosto. Ela soltou um grito agudo de agonia, chorando que seu rosto estava arruinado enquanto desabava no chão. Su Ming ficou sobre ela e disse friamente que ela mesma havia causado aquilo. Estava prestes a declarar que aquele era o início de sua vingança, mas ela o interrompeu, gritando que mandaria Zhang Tang matá-lo. Imperturbável, Su Ming apenas recolheu a sua espada, que se desmaterializou em seu inventário. Ele então se virou e caminhou para longe, dizendo para ela avisar Zhang que ele poderia vir quando quisesse. Declarou que o golpe de hoje era o corte de seus laços. Ao deixá-la chorando no telhado, pensou que aquela lâmina também havia servido para cortar a afeição que ele um dia valorizou tanto. Mais tarde, ele recebeu uma notificação em seu celular. Era um presente da academia. A mensagem era do diretor Wang, parabenizando-o por seu despertar e oferecendo um pacote de recompensas para ajudá-lo a se preparar para a masmorra de iniciantes.
O pacote continha uma pílula de fortificação, um conjunto de equipamentos de combate e 10.000 moedas de aventureiro. Infelizmente essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, comente muito pedindo pela parte 2. E se não gostou, comente recomendando alguma obra que você gostaria de ver aqui no canal. Se você não deixou o like no início do vídeo, aproveite para fazer isso agora. Entre também em nosso servidor do Discord para ver o nome dessa obra e de muitas outras que estão aqui no canal. Além de poder conversar com a gente, participar de sorteios e muito mais. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela, que também está muito bom. E dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.